Quer melhorar no cálculo no xadrez? Então aproveita essa oportunidade, Maestria do Cálculo com o Grande Mestre André Diamante. Você será guiado durante 8 aulas ao vivo pelo Grande Mestre André Diamante e as aulas serão gravadas, você tem acesso vitalício a esse conteúdo, tá bom? O Diamante vai passar aí por aberturas famosas, cheias de ataque, pelos melhores jogadores aqui do mundo, e você vai então aprender a reconhecer temas táticos, aprender a calcular com eficácia métodos de cálculo e tudo mais, e com isso vai melhorar bastante aí o seu xadrez, tá bom? E é condição especial, galera, para quem se inscrever aí até o dia 15 de março, tá levando 3 meses de assinatura na Academia Xadrez Brasil gratuitamente aí como cortesia, tá bom? Aproveita, tá com uma condição realmente muito especial, e os cursos antigos também, se você não fez os cursos antigos e quer fazer, aproveita que a gente também tá com uma belíssima promoção, tá bom? Aproveita aí, fica a dica. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe hoje aqui uma partida que é considerada pelo próprio grande mestre Rafael Leitão a melhor partida da carreira dele, né? Vamos falar algumas coisas especiais sobre essa partida que é tão especial e foi tão comentada lá no final da década de 90, realmente comentada no mundo todo, e essa partida inclusive faz parte de um livro do John Nunn, que são 1001 miniaturas brilhantes, tá bom? Então a gente tem marcado aí, cravado na história, essa partida aqui do Rafael Leitão, do Grande Mestre, né? Estamos aqui no ano de 1998, Grande Mestre Leitão ainda não era Grande Mestre, tinha 18 anos de idade, no ano no qual ele viria a se tornar Grande Mestre. Esse torneio que ele tá jogando garantiu para ele a norma, com 1,5 ponto acima do que ele precisaria, ele conseguiu a sua norma para se tornar, a última norma para se tornar Grande Mestre, né? Um ano especial na vida de Grande Mestre Rafael Leitão, uma partida especial na vida de Grande Mestre Rafael Leitão. Então estejam preparados aí, peguem suas pipocas, porque isso daqui é um espetáculo. O Leitão abre aqui com o peão dama D4 e aqui D5, peão dama jogado pelo Baburin. Só para vocês saberem, o Baburin aqui um jogador de 2600, o que na época colocava o Baburin entre os melhores jogadores do mundo com certeza, tá? Um rate muito alto para a época, um grande desafio aqui para o nosso grande mestre. C4 foi jogado, aqui o gambito da dama, aceito aqui pelo Baburin, capturando o peão, e o Leitão segue aqui com E3, simplesmente atacando o peão. E6, o lance mais jogado aqui pelas negras, bispo por C4, e na verdade aqui E6 também existe cavalo F6, né? Um lance muito jogado aqui, talvez seja o lance mais jogado, na verdade, cavalo F6, né? Aqui cavalo F6, cavalo F3, em geral segue por aí. Depois o E6 e aí bispo por C4. E aqui em geral A6 ou C5 direto são os lances mais jogados, né? Então vamos falar, essa é a linha principal aqui. Então E6 já foi para uma linha também muito forte, mas assim, não é a principal linha na verdade. E o Leitão segue com bispo por C4 e aqui C5 diretamente atacando o centro. O Leitão segue com cavalo em F3 desenvolvendo e aqui A6. Roque e cavalo em F6 a gente até acabou transpondo para aquela linha que a gente falou no começo do vídeo. Cavalo C3, o Leitão segue desenvolvendo e aqui B5 atacando o bispo vem para B3 e bispo B7, o Baburin finalmente desenvolve o bispo de caças claras, está atacando aqui o peão central. Dama em E2 foi jogada aqui pelo Leitão, preparando para trazer a torre aqui na coluna D. Cavalo de B em D7 foi jogado e aqui já começa a gente perceber que o Leitão estava num dia assim, ele falou, vou fazer aqui uma bela partida. Ele acabou fazendo a partida da vida dele, né? Mas aqui, o lance mais jogado de longe, assim, é torre D1, um lance muito típico desse tipo de posição, colocando a torre na coluna D, dando suporte aqui pro peão, ameaçando, enfim, posicionando bem aqui a torre, né, numa coluna que pode ser uma coluna aberta daqui a pouquinho. Mas aqui o Leitão vai pro lance E4, já colocando pimenta aqui no tabuleiro. E aqui a gente começa a perceber algumas coisas já. Você pode pensar, puxa, aqui não dá pra jogar B4 atacando o cavalo, enfraquecendo a defesa aqui do peão. O Leitão estava preparado para jogar um E5 aqui e atacar o cavalo. E aqui as brancas ficam muito bem. Por exemplo, depois de B por C3 pode seguir aqui com E por F6 e as brancas estão bem, né? Tem um ataque forte aqui em E6. Por exemplo, aqui dama por F6 seria uma possível continuação com D5, já atacando e aproveitando que o rei não fez roque, seria uma continuação muito boa. O peão aqui está muito bem protegido e as brancas têm uma boa posição, uma posição melhor. Então aqui E4 exclama já aqui pelo Leitão, já colocando, querido luta, aqui C por D4.
cavalo por D4 recuperando aqui o peão, e agora bispo C5 atacando aqui o cavalo. O leitão traz mais uma peça, desenvolve com bispo em E3, dama B6, pressão total no cavalo, a torre de F vem proteger aqui para D1, cavalo E5 trazendo as peças aqui o Baburin. Você percebe que ele não fez o rock, tá jogando de forma extremamente dinâmica, os dois estão jogando de forma extremamente dinâmica, e aqui uma bomba pelo Rafael Leitão, torre de A em C1, já ameaçando todo tipo de ataque, sacrifícios, assim que o cavalo sair, ataque em C5, a posição já começa a ficar tática, já começa a ficar interessante. O Baburin aqui, ele pode simplesmente fazer o rock, proteger o rei, mas ele quer jogar dinâmico, ele segue com torre C8 e coloca uma provocação enorme aqui pro Rafael Leitão, uma provocação enorme, porque ele não fez o rei, não protegeu o rei, não fez o rock, e o Leitão agora vai para uma combinação espetacular aqui, o lance 15, galera, imaginem isso, lance 15, o Leitão 18 anos de idade, jogando contra um grande mestre muito forte, 2600, e o Leitão vai pro lance brilhante, o primeiro dos dois brilhantes dessa partida, que é o lance cavalo A4, o lance aqui da nossa thumbnail do vídeo, né? O primeiro lance brilhante aqui do Leitão. Atacou a dama, atacou o bispo, e não tem muito como você recusar agora esse cavalo, né? Não dá pra jogar um lance, por exemplo, como dama em A7, por conta de cavalo C5 simplesmente, né? E aqui torre por C5, as brancas estão ganhas, porque depois das trocas aqui, por exemplo, parece que trocou tudo peça, tá tudo igual, mas aqui as brancas teriam cavalo por E6, atacando a dama, atacando tudo, né? E aqui as brancas estariam completamente ganhas. Então aqui a partida não tem muito como recusar esse cavalo, aqui B por A4, segunda partida, e o Leitão segue com bispo por A4, cheque. E aqui mais uma vez o problema existe, né? Não dá pra você bloquear, por exemplo, com bispo C6, não foi o lance jogado. Aqui simplesmente cavalo por C6, e se o cavalo volta capturando aqui em C6, tá caindo aqui em C5, atacando a dama, né? Então bispo por A4, não resta outra opção a não ser mexer aqui, ou talvez cobrir com o cavalo, ou tirar o rei, né? Rei E7 é o lance mais forte, conecta as torres, coloca o rei em segurança, não deixa nenhuma peça cravada, e o Leitão agora vai pro segundo lance brilhante aqui da partida, pessoal. Se não fosse esse lance, o Leitão já ia começar a ficar mal aqui, porque ele sacrificou uma peça por um peão, é isso? Ele sacrificou uma peça por um peão aqui, né? Então, se não fosse pelo próximo lance, o Leitão já ia começar a ficar mal. E ele vai pro segundo lance brilhante aqui da partida. Como assim, né? Torre por C5 foi jogado. E o que tá acontecendo? Bom, aqui o Baburin já começa a ter problemas. Ele não pode capturar aqui de dama por conta de cavalo em F5, atacando a dama. Você fala, Rafa, mas ele tá entregando muita peça. Será que vale a pena entregar tanta peça só pela dama? O problema é a continuação. Porque depois de peão toma bispo por C5 cheque, torre toma, de fato, as pretas têm aqui, vamos falar, 3 peças menores aqui equivalem em geral a uma dama, a torre equivale aqui a torre, as pretas materialmente estariam até melhores, né? O problema é a continuação, E por F5, rei exposto, cavalo atacado, F4 chegando, ataques aqui em D7, né? A dama muito ativa, aqui não teria muito o que fazer, por exemplo, torre D8, F4 seguiria, e depois das trocas das torres, o Leitão vai capturar mais uma peça e vai ficar melhor, além de tudo vai jogar em cima do rei exposto. Por isso a partida seguiu com torre por C5 e não dama por C5, torre por C5 e você fala, ok, mas e agora como continuar? Mais uma vez o Leitão segue aqui, apenas há um lance aqui que pode deixar o Leitão na luta, e ele segue com o cavalo B3 aqui, atacando aqui a torre mais uma vez, a torre tá cravada, mas tudo bem, aqui torre de H em C8 e o Baburin, que tem um pouco de material a mais, não vê problemas em entregar um pouco mais de material, mas aqui o Leitão segue com cavalo por C5, torre aqui por C5 e somente um lance, para mim é o terceiro lance brilhante da partida. Os computadores não dão esse lance como brilhante, talvez se deixar a engine analisando um pouco mais de tempo, ela vai dar o próximo lance como brilhante também. Não fosse o próximo lance, o Leitão aqui não ia conseguir uma vantagem. E o Leitão vai pro lance fino aqui da posição, fino. Galera, tenta achar um lance, é sério, é muito difícil de encontrar o próximo lance. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance B4, como assim B4? Tudo bem, tá atacando a torre tá cravada, mas a partida seguiu com dama por B4 e agora o Leitão vai para um lance de arremate. Você fala, como assim? Não é possível, o Leitão tá com peça a menos aqui, tem uma peça a menos, o bispo tá atacado, tudo bem, a torre tá atacada, mas no momento tá protegida aqui pela dama, não é possível que tenha um lance de arremate. Porque bispo por C5 não deve ser, porque dama por C5 e as pretas aqui tem 3 peças menores, né, contra apenas uma, então tem 2 cavalos aqui por uma torre, melhor para as negras, né, então não pode ser isso.
qual será esse lance de arremate, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado um bonito lance de arremate aqui do Leitão. Dama D2, como assim, né? Olha que beleza, que espetáculo. Aqui o ponto todo é que o Leitão tá ameaçando um lance intermediário, né? Por exemplo, dama por B2, dama por D2 seguiria aqui com bispo por C5 cheque. E aqui tanto faz, o rei vem pra cá e as brancas teriam um final melhor. Aqui o Leitão tem um final vencedor, né? Fala, ah, Rafa, mas tudo bem, vai. E também tá ameaçando checkmate aqui, né? Mas quero saber de uma coisa, eu vou defender tudo. Eu vou jogar dama aqui em B6 e tô defendendo o mate também. Não adianta, galera. Aqui o mate chega em poucos lances, né? Então nessa posição, depois de dama D2, Baburin abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. O Leitão fez uma miniatura brilhante que entrou pra história, que entrou pro livro do John Noon, os 1001 miniaturas brilhantes do xadrez. E aqui uma partida especial na carreira do grande mestre Leitão, que com 18 anos de idade vence de forma brilhante com 1,5 ponto acima do que ele precisaria, consegue a sua terceira norma para virar grande mestre. Ele que é bicampeão mundial de categorias, o grande mestre Leitão, né? Eu vou deixar aqui no vídeo o link para você que quer a própria análise do próprio Rafael Leitão, um vídeo que ele fez 2 anos atrás, tá bom? Vale a pena assistir lá no canal do Leitão o vídeo dele, da própria análise dele, também sentir a emoção, o carinho com que ele fala aí sobre esse momento tão especial aí da carreira dele. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.